Bom dia a todas e a todos os professores e professoras que se encontram aqui hoje. Vou ter que falar em espanhol porque eu não sei falar português, portanto, pido mis desculpas. Realmente, e dicho com toda a sinceridade e honestidade, dizendo com toda a sinceridade e honestidade de que eu sou capaz, que vem do mais fundo do meu coração, eu não tenho palavras para agradecer esta oportunidade de me dirigir a este fórum extraordinariamente cheio de professoras e professores da infância e da juventude brasileira e cearense, e tão repleto de vocação, amor e pedagogia. Para mim é um autêntico privilégio, tanto pelo reconhecimento que me fazem as autoridades deste transcendental encontro, e principalmente sua presidente, Maria Cândida Moraes, por me permitir participar e intervir aqui, mas também é um verdadeiro privilégio poder apresentar hoje a vocês um dos intelectuais contemporâneos que mais contribuiu com sua obra, sua trajetória e sua criatividade e suas permanentes atitudes de humildade, generosidade, compromisso e solidariedade de sua pessoa, que possamos visibilizar que realmente outro mundo e outra humanidade são possíveis. Do professor chileno Luiz Raceto Migliaro, que daqui a pouco vai dirigir a palavra a vocês, eu podia relatar o extenso currículo de produções acadêmicas que o avalizam com sobra para que seja considerado internacionalmente um intelectual fecundo e comprometido com a semeadura de sementes para iniciar uma nova civilização. Mas eu não vou fazer isso, porque essa informação está disponível para qualquer um que desejar conhecer e aprofundar na sua obra. Então, vocês vão me permitir que eu fale brevemente daquilo que eu considero mais relevante e significativo em relação à temática desse grande encontro. Depois de ter refletido sobre uma pequena parte da sua importantíssima produção, que conta com mais de 20 livros, e de ter estabelecido com ele uma grata comunicação afetiva e carinhosa, que foi transformada numa amizade extremamente enriquecedora para mim. Eu conheci Luiz Raceto Migliaro por casualidade através de um dos vídeos que ele colocou no YouTube em 2012, nos quais animava os espanhóis a fazer frente à crise econômica. Naquela breve mensagem, o professor Raceto partia do fato de que a crise atual não é unicamente uma crise econômica, mas também uma crise política, cultural e ética, e que, portanto, a superação não pode ser realizada partindo dos velhos esquemas e das fracassadas receitas, senão desenvolvendo nossa capacidade a partir da autonomia, assim como nossos valores de solidariedade e espiritualidade. Desde o ano de 2012, tive o prazer de iniciar com ele uma sincera amizade que me ajudou a descobrir que por trás de um grande intelectual e um professor comprometido com as classes populares e as camadas sociais mais frágeis, há sempre um ser humano extraordinariamente sensível, generoso, reflexivo e com uma mente e um coração extraordinário, mas uma amizade também de cooperação com o maravilhoso projeto educativo e acadêmico da Universidade Virtual, denominado Universitas Nova Civilização, que eu convido que vocês visitem no seu site. Luiz Raceto começou sua caminhada nos anos 60 do século passado, e foi quando sua militância e sua coerência cristã o levou a se comprometer nos bairros e
espaços mais pobres da sua Santiago do Chile, recebendo ensinamentos de autênticos heróis e profetas da transformação social e a natureza sociopolítica e ética da educação, como o padre Esteban Gumúcio e o próprio Paulo Freire, quando ficou exilado no Chile de 1964 a 1969, bem como de outras figuras de destaque. Seus estudos de filosofia, educação e sociologia, unidos à sua vocação e comprometimento com as classes sociais populares, o conduziram a exercer profissionalmente como professor e diretor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Técnica do Estado, ao mesmo tempo que militava no Partido Comunista do Chile, trabalhando intensamente em movimentos sociais e na unidade popular que, com Salvador Allende, triunfou nas eleições presidenciais de 1970. Nessa época, inspirado pelo pessoalismo comunitário de Jacques Maritain e Manuel Munier, ele participou ativamente do diálogo cristão-marxista e também nos movimentos e iniciativas emergentes de caráter autogestionário, promovendo assim a participação dos trabalhadores e trabalhadoras das empresas sociais e desenvolvendo nelas numerosas atividades de assessoria e capacitação que durante décadas contribuíram, realizando através de diversos países da América e de Europa. No golpe de Estado de 1973, foi feito prisioneiro no conhecido Estádio Nacional de Santiago do Chile, pelo qual passaram milhares de detentos que foram interrogados e torturados, compartilhando espaço com o prestigiado internacionalmente conhecido cantor assassinado cruelmente Víctor Jara. Depois de uma série de peripécias, Luiz e sua família decidem transportar sua residência para a Itália devido à sua dupla nacionalidade, porque seu pai era imigrante italiano. E é nesse país, na Itália, onde, continuando sua vocação intelectual e de compromisso, exerce como professor da Faculdade de Ciências Estatísticas e Atuariais, além de pesquisador no Instituto de Antropologia. Na Itália, depois de seu profundo estudo da obra de Gramsci e suas reflexões filosóficas e sociopolíticas, quando decide abandonar sua filiação ao Partido Comunista, quando se decide a criar inteiramente o que hoje se conhece como economia solidária, termo que foi cunhado pelo professor Razetto em 1972, depois da sua volta do Chile. Pode-se dizer que o professor Luiz Razetto Migliaro é um autêntico teórico da praxis, enquanto toda sua obra é a expressão de uma reflexão profunda sobre a prática, ilustrada pela observação e a participação na realidade social e por estudos profundos de filosofia, antropologia, economia e espiritualidade. No seu conjunto, o trabalho intelectual do professor Luiz Razetto não apenas engloba a produção de rigoroso e extensos volumes de manuais e capacitação para economia solidária, teoria econômica compreensiva e desenvolvimento sustentável, mas também meditadas e relevantes reflexões do que ele mesmo denomina ciência da história e da política para uma nova civilização solidária, além de importantes contribuições no campo da filosofia, da antropologia, da religião comparada e a espiritualidade. Estamos, pois, perante um dos estudiosos e uma das pessoas que melhor pode contribuir tanto para o desenvolvimento sociopolítico, socioeconômico e socioeducacional da transdisciplinariedade, como a justificativa e a semeadura de sementes para uma nova construção de uma nova civilização, sem perder de vista o potencial de uma energia criadora e de uma espiritualidade intimamente unida ao compromisso com os mais pobres e com as camadas sociais mais frágeis. Por tudo isso, estou convencido e tenho certeza de que sua intervenção neste Congresso marcará todo um acontecimento de esperança de todos aqueles que estamos aqui para ouvi-lo. Muito obrigado. Com vocês, o professor Luiz Razetto Migliari. Bom dia. Muito obrigado, amigo Juan Miguel, por tão generosa apresentação. Estou muito contente por estar aqui com vocês e agradeço
muito comovido o convite de Maria Cândida Moraes para participar deste importante congresso. Eu vou entrar diretamente no assunto para aproveitar o máximo o tempo, que sempre é pouco. A pergunta que eu abordarei nesta apresentação pode ser formulada de várias formas. Uma é a do título que foi colocado: Como iniciar a criação de uma nova civilização? Outra forma de fazer a mesma pergunta é: como podemos participar da criação de uma nova civilização? E ainda, um terceiro módulo seria: como começar a viver numa nova civilização? Em qualquer uma dessas três formas como se formular a pergunta, é necessário dar uma justificativa para ela, o que implica em demonstrar que se trata de uma pergunta real e atual, e de uma pergunta que pode encontrar uma resposta. Isto me leva a introduzir o assunto com algumas precisões conceituais e analíticas sobre o estado da civilização em que estamos vivendo e sobre as condições que tornam possível estabelecer hoje a questão de uma nova civilização. Uma civilização é uma ordem econômica, política e cultural de grandes dimensões. Nela, a economia, a política e a cultura têm certas características típicas que são diferentes daquelas que caracterizam outras civilizações. E numa civilização, um fato fundamental, essencial, é que a economia, a política e a cultura se articulam organicamente entre elas, ou seja, são reciprocamente funcionais. Esta organicidade entre economia, política e cultura é o que faz com que as civilizações sejam estáveis e duráveis ao longo de vários séculos. E quando essa organicidade entre economia, política e cultura se deteriora e começa a se perder, as civilizações entram naquilo que Antônio Gramsci chamava de crise orgânica e que hoje se costuma chamar de crise sistêmica. As civilizações se expandem e se consolidam à medida que crescem, à medida que vão integrando, assimilando e incluindo mais pessoas e mais grupos sociais, mais países, mais população humana nas suas estruturas e nas suas dinâmicas. E a deterioração ou a decadência de uma civilização se manifesta em que suas capacidades de inclusão e de integração se esgotam, de forma que as desassimilações, as exclusões, começam a ser maiores do que as assimilações. Mais pessoas, mais grupos sociais, mais população humana vão sendo expulsas da ordem econômica, se sentem excluídas da ordem política e se distanciam da ordem cultural. Essa civilização moderna, na qual ainda hoje vivemos, começou a ser construída no século XVI e durou até os dias de hoje. Caracteriza-se na questão econômica pelo industrialismo e o capitalismo, na questão política pelo Estado, pelo estatismo e pelo regime partidário.
Na questão cultural, pelo cienticismo positivista e o naturalismo materialista. São três subsistemas, o econômico, o político e o cultural, que são organicamente funcionais. Nas últimas décadas do século XX, essa civilização moderna começou a se desarticular, sendo geradas fortes disfuncionalidades entre a economia, a política e a cultura. Cada um destes três subsistemas tem esgotado as suas capacidades de assimilação e de inclusão social. Nas expulsões, começaram a ser cada vez mais evidentes. Na questão econômica, o desemprego e o superendividamento limitam a satisfação das necessidades de grupos sociais muito numerosos e crescentes. Dentro da questão política, os partidos veem reduzidas as suas capacidades de motivar as pessoas, e as instituições estatais perdem credibilidade entre os cidadãos, de forma que a representatividade e a legitimidade das instituições do Estado é enfraquecida. Na questão cultural, as ideologias já não se usam, nem conseguem mobilizar as multidões, e as ciências sociais, econômicas e políticas não sabem elaborar respostas ou soluções eficazes para os problemas crescentemente complexos da sociedade. Antes de continuar, convém precisar que a crise do industrialismo e do capitalismo não significa que o capitalismo e o industrialismo estejam em colapso e que em breve cheguem ao fim. Eles estão em crise, pelo qual provavelmente serão reduzidos e deixarão de ser a principal forma de produção e de distribuição. Eles estão excluindo. Particularmente, é importante, acredito eu, e convém saber que o mercado continuará funcionando, inclusive quando a nova civilização se encontre plenamente consolidada. Algo semelhante podemos afirmar quanto ao Estado e aos partidos. Os Estados nacionais e os partidos políticos não desaparecerão nas próximas décadas. Não serão derrubados, nem serão reduzidos a sementes. Eles provavelmente continuarão existindo e funcionando, mas terão cada vez menos capacidades de cumprir as suas funções fundamentais, de manter a ordem social e de garantir os direitos e o bem-estar dos cidadãos. E isso também é válido para as ciências sociais, para o cientificismo e para as ideologias. Continuarão existindo a sociologia, as ciências políticas e a economia, bem como o liberalismo e o pensamento socialista. Mas as suas capacidades de compreender a realidade na sua complexidade e de oferecer respostas e projetos que orientem na direção de uma efetiva direção dos problemas, serão cada vez mais diminuídos. E tudo isto porque a economia, a política e a cultura dessa civilização estão se desarticulando. E cada um destes três subsistemas estão funcionando com incrementadas deficiências e limitações, excluindo mais do que instruindo. A história das civilizações demonstra que nem sempre as civilizações entram em colapso e desaparecem ou são derrubadas, mas que há processos de transição de uma civilização que cai para outra civilização que surge. Também, a história nos ensina que a deterioração das civilizações começa pelas suas periferias e que suas crises orgânicas vão progressivamente sendo estendidas na direção dos seus centros.
É o que se observa também nessa crise da civilização moderna. Os países da América Latina, os países periféricos da Europa, estão evidenciando essa dinâmica. Quando uma civilização cai, uma nova civilização começa a ser criada no seu interior, iniciando a sua progressiva expansão, assimilação de pessoas, assimilação de grupos, assimilação de população humana. Apenas quando uma civilização começa a se desarticular e a decair, é vislumbrada a necessidade de começar na criação de uma civilização nova e melhor. Não se começa a fazer uma casa nova, senão quando se percebe e se compreende que aquela que estamos habitando começa a se deteriorar. Agora, o grande problema do trânsito de uma civilização em crise para uma civilização melhor ou superior é que a civilização que cai desarticula-se em nível macrosocial, enquanto a nova civilização apenas pode começar a ser construída em nível microsocial. E isso porque são as estruturas, os sistemas econômico, político e cultural de uma civilização são aqueles que se desordenam. Mas um sistema não pode ser substituído diretamente por outro sistema, uma vez que o novo ainda não foi construído e sequer foi claramente pensado ou projetado. Neste sentido, dois são os erros que costumam se apresentar. O primeiro é pensar que a civilização em crise é derrubada inteiramente como um prédio durante um terremoto e que, consequentemente, a nova civilização deve ser construída a partir das fundações, como se nada da civilização em crise existisse e passasse a formar parte daquela nova que vai ser organizada. E o segundo erro deriva do pensamento iluminista, ideológico e utópico e consiste em acreditar que pode haver substituição. Num breve tempo, um sistema econômico, político e cultural por outro sistema integral que funcione articuladamente. É importante compreender que a criação de uma nova civilização implica em dois processos interrelacionados, duas dinâmicas convergentes. Primeiro, é o processo ou a dinâmica de reorganização estrutural das relações entre economia, política e cultura, que supõem e se conectam com uma transformação profunda de cada uma delas. Neste sentido, o industrialismo e o capitalismo, como eu dizia, não desaparecerão, mas serão redimensionados, serão reduzidos e modificados substancialmente dentro de um processo que podemos definir e caracterizar como democratização da economia e do mercado. Tampouco o Estado desaparecerá, mas será reduzido nas suas funções, nos seus custos para a sociedade, e se transformará profundamente no sentido que também será democrático e participativo, e que implica na globalização, por um lado, superação dos nacionalismos e localização e descentralização e concentração do poder, centralização crescente da sociedade civil e empoderamento dos cidadãos que vão recuperando o controle das suas próprias condições de vida. As ciências tampouco desaparecerão, nem serão substituídas por outras formas de saber, mas será verificado nelas uma profunda transformação das suas estruturas cognitivas, com notável expansão que podemos notar como uma construção social
e participativa do conhecimento. O outro processo ou dinâmica constitutiva do processo da nova civilização é a criação de novas e originais critérios para a política, economia e cultura. É a criação do novo que vem superar o obsoleto e o decadente, e que é portador de novos valores, das novas relações sociais, do novo tipo humano que caracterizará a cidadania do futuro. Essas novas realidades políticas, econômicas e culturais devem ser criadas a partir de iniciativas concretas, pessoais e grupais, e de aprendizagem concreta. Nós, seres humanos, podemos pensar sistemicamente e globalmente, mas não podemos agir sistemicamente. A ação é e será sempre particular, local, pontual, determinada no espaço e no tempo. É conveniente assinalar que essa segunda dinâmica na criação de uma nova civilização é determinante da primeira. A história política demonstra que não há mudança nas estruturas agindo diretamente sobre as mesmas. Na verdade, as estruturas não são realidades objetivas que estão ali e que pode-se agir diretamente sobre as mesmas. As estruturas não são coisas, mas as formas que somam nos conteúdos. São as configurações e as articulações das iniciativas, das ações e dos fatos. As estruturas não são outra coisa, senão a sedimentação das realidades que vão sendo criadas concretamente nos diferentes campos da atividade social. As estruturas, então, podemos dizer que são passado. O passado que continua presente, condicionando as pessoas e aos seus comportamentos e às suas atividades e às suas relações. As iniciativas são aquelas que criam o novo, aquilo que mudam as pessoas e o seu comportamento e atividade, o que nos abre o futuro, o que será criado, o que virá criar as novas estruturas que substituirão as anteriores. As iniciativas que hoje empreendem alguns poucos expandirão progressivamente, sedimentarão socialmente e chegarão a ser no futuro também estruturas, história, passado. Assim é compreendido que toda mudança de estrutura é e não pode ser nada além do resultado de uma multidão de iniciativas portadoras de novas formas de pensar e de agir, de novas formas de fazer economia, política e cultura. Por isso, o trânsito de uma civilização para outra, melhor, é sempre um processo de longa duração, um período histórico complexo. E um período histórico difícil, doloroso, de grandes sacrifícios humanos, porque a deterioração da civilização em crise orgânica afeta toda a sociedade, gerando problemas e insatisfações financeiras, enfraquecimento da ordem institucional, desorientação cultural. Temos que ter em conta que o aumento exponencial da população que vai ficando excluída leva ao incremento paralelo das ações, comportamentos e protestas antissistêmicas, que eles mesmos aceleram a deterioração da economia, da política e da cultura própria da civilização em crise. Como consequência disso, dessa deterioração e da crise orgânica da civilização moderna que nós estamos vendo, da sua economia, da sua política e da sua cultura, tenderá possivelmente a se acelerar. Mas também é importante compreender, de outro lado, de que a criação de uma nova civilização é um processo fascinante, é um processo entusiasmador
e que já começou para muitos, no qual podemos participar desde agora e que muda a nossa vida. Podemos ir habitando na nova civilização à medida que vamos construindo. Não devemos esperar que o capitalismo caia, não é necessário conquistar o poder do Estado. As condições para começar uma nova e melhor civilização existem hoje. O que é necessário são nossas iniciativas. E os benefícios da civilização emergente vão recaindo sobre aqueles que são protagonistas da sua criação e continuarão expandindo lentamente à medida que as civilizações econômicas, políticas e culturais da nova civilização vão crescendo, incluindo e assimilando mais pessoas, mais grupos e mais população humana. Devemos então perguntar a nós mesmos, de forma concreta, o que podemos fazer, o que devemos fazer? Ainda que a pergunta eu posso propor em termos de um dever fazer, é importante processar que dar início à criação de uma nova civilização, participar na sua solução, começar a habitar na mesma, é uma opção moral, portanto, livre, algo que podemos assumir como uma opção. Ainda são possíveis outras opções que também podem ser legítimas para serem assumidas. Por exemplo, temos a opção que muitas pessoas assumem porque estão muito integrados nessa civilização, em se manter firmemente vinculados à mesma, a essa civilização em crise, e tentar não contar aquilo que ela vai excluindo. Pode implicar em agir para segurar ou para apontalar essa civilização. Alguns aspectos da mesma para retardar ou ser mais lento ou menos dolorosa sua deterioração. Por exemplo, tentar entrar as empresas estatais para que sejam menos excluintes. Ou, na questão cultural, trabalhar para renovar as ideologias, atualizar os diagnósticos, avançar a partir das diferentes disciplinas do cienticismo e do positivismo. É outra opção. Temos também a opção de lutar para acelerar a crise dessa civilização, agir contra a mesma, tentar combatê-la, destruí-la, demoli-la. Uma reação antissistêmica. Adotada por muitos daqueles que são excluídos na civilização. Mas o que eu proponho é uma situação diferente. Como iniciamos a criação de uma nova civilização? Como podemos construir e habitar dentro da mesma? Então, o que eu proponho é pensado em função daqueles que tomamos livremente essa opção. E eu penso que, nesse sentido, é inteligente fazer duas coisas. Por um lado, tomar medidas de ordem defensiva, nos proteger, tentar evitar que a deterioração econômica, política e cultural, com seus processos de exclusão e de deterioração, nos afetem muito e nos impeçam ou dificultem gerar iniciativas de uma nova civilização. Devemos nos cuidar, devemos nos proteger. E, por outro lado, desdobrar processos de ordem proativa. Desenvolver iniciativas criativas e solidárias nas quais experimentemos e provemos as formas de viver correspondentes a uma civilização melhor do que a que temos. Ambos os aspectos, defensivo e proativo, estão relacionados ou podemos fazer com que eles se relacionem para nos tornarmos mais eficazes. Mas podemos nos diferenciar.
Quanto ao defensivo e de autoproteção, considero que é importante e decididamente conveniente para cada um de nós algumas coisas. Na questão econômica, evitar o endividamento ou reduzi-lo ao mesmo e fazer algum tipo de economia. Desenvolver capacidades autônomas de obter bens e serviços básicos. E, para isso, ter a renda indispensável, apontando para ser o menos dependente possível do sistema capitalista e do Estado, que continuará excluindo. Dentro da questão política, acredito eu, evitar nos expor a conflitos de poder entre facções ou partidos que lutam pela manutenção nas estruturas de poder. Inclusive, acredito eu, não participar de manifestações e ações de massa que são típicas da velha civilização, que dão motivo a repressões policiais e muitas vezes a vandalismos. Reduzir diferentes formas de dependência do Estado e gerar comunitariamente instâncias que nos protejam da delinquência e que assegurem uma certa convivência civil nas localidades onde nos encontramos. Na área cultural, acredito eu que devemos estar alertas e devemos nos proteger da proliferação de mensagens pessimistas, desorientadoras e falsas. Ter distância dos discursos e relatos ideológicos unilaterais e de confronto, que geram desalento, desmotivação e temor. Identificar fontes de informação e de análise confiáveis. Fortalecer-nos moral e intelectualmente para resistir diante da propaganda e das solicitações que procuram nos envolver em dinâmicas moralmente decadentes e intelectualmente empobrecedoras. Penso, por exemplo, no álcool, na sedução de muitos programas de televisão que fomentam o atordoamento. Essas três decisões ou orientações do tipo defensivo de autoproteção significam, de alguma forma, nos desconectarmos de elementos chaves que mantêm hoje em dia as pessoas dependentes do sistema. Dentro da questão econômica, o endividamento, a forma principal como as pessoas são envolvidas para que continuem dentro dessa dinâmica de produção e de consumo, de mercado capitalista. Dentro da questão política, a massificação, o fato de ser massa dependente, despersonalizada. E dentro da questão cultural, o apego à mídia, que impede o pensamento livre e autônomo. Quanto à proatividade e construtividade, são muitas as iniciativas da nova civilização que podemos iniciar e desenvolver. Com criatividade, com autonomia e com solidariedade. E sempre, como eu disse, inevitavelmente, em nível micro, dentro de dinâmicas excludentes e crescentes, porque em nível macro, nós não podemos agir ou não sabemos agir. Mas para discernir quais iniciativas são realmente que conduzem à criação de uma nova civilização, é necessário identificar pelo menos as direções principais que provavelmente queremos que assumam tal processo. Nesse sentido, considero importante destacar que a recomposição das relações entre economia, política e cultura deve ser proposta como objetivo principal
superar a separação que na civilização moderna existe entre as elites e as maiorias sociais, entre os dirigentes e os dirigidos, entre os de cima e os de baixo. Esta separação se dá tanto na estrutura econômica, onde as separações entre proprietários, empresários e investidores de cima e os trabalhadores e consumidores embaixo, na estrutura política, que separa os governantes e a classe política em cima e os cidadãos embaixo, e na estrutura cultural, que diferencia os intelectuais e organizadores culturais em cima e aqueles que são públicos, receptivos e de muito baixa capacidade de elaboração cultural embaixo. Essa dualidade, essa divisão da sociedade atual entre os de cima, que são menos, e os de baixo, que são muito, é o que nas sociedades atuais está se tornando inaceitável e ilegítimo, existindo uma crescente demanda pela igualdade, que nós podemos observar em cada um dos nossos países. E por que acontece isso? Por que está acontecendo isso? Basicamente, porque sendo hoje maiores as exclusões do que as inclusões, as desassimilações do que as assimilações, cada vez são menos viáveis e menos perceptíveis por parte das pessoas as possibilidades de ascensão social que iludem as pessoas de baixo a acreditar que é possível ascender até as posições de cima. Numa primeira reação que nós poderíamos considerar praticamente instintiva e rudimentar, essa demanda social por igualdade é expressada como denúncia das elites e como exigência de que os de cima, empresários, governantes e intelectuais, caiam ou desçam até o nível da maioria. É evidente que isso Obrigado. É evidente que isso não constitui uma verdadeira solução, nem menos uma adequada forma de superar a desigualdade. O que se requer é um processo que vá dando lugar a novas relações econômicas, políticas e sociais, constitutivas precisamente dessa nova civilização. Se nós viéssemos expressar de forma extremamente sintética, eu diria que a superação da separação de cima e os de baixo será verificada quando na nova civilização futuro para onde nos orientamos, todas as pessoas sejam ou tenham a possibilidade real de ser empresários e proprietários e trabalhadores ao mesmo tempo. E isto já é possível, por exemplo, na economia solidária, da qual eu vou falar depois, onde as pessoas são trabalhadoras e empresárias ao mesmo tempo, produtoras e consumidoras ao mesmo tempo. E todas as pessoas tenham também a possibilidade de ser ao mesmo tempo governantes e dirigentes, e tenham a possibilidade de ser intelectuais e criadores de cultura. Um atributo que tenham só algumas pessoas. Todos os seres humanos temos a potencialidade de sermos criadores de conhecimento, de cultura, de saberes, de arte, etc. Isto implica em processos de longa duração, nos quais convergem e se complementam programas de educação e de formação, com iniciativas experimentais comunitariamente desdobradas, que impliquem em aprendizagens e desenvolvimento de capacidades pessoais e coletivas, capacidades de empreendimento e de gestão econômica, capacidades de ativação e participação política e de desenvolvimento intelectual e cultural. Eu considero que, nesse sentido, podemos identificar vários campos de iniciativas que podem ser prioritários para conseguir aproximar nessa direção.
e que são precisamente as questões, os campos nos quais é mais clara e mais forte a crise da civilização moderna. Nestes campos estão sendo desenvolvidas experiências da nova civilização, nas quais podemos participar ativamente. Eu vou identificar 6. O campo da alimentação, que apresenta atualmente sérios problemas que afetam a saúde e o bom desenvolvimento humano. Nós temos consciência de que a produção de alimentos vegetais realizada de forma extensiva emprega quantidades enormes de fertilizantes químicos e pesticidas de alta potência que afetam os produtos e danificam as terras de cultivo. Há severos problemas na reprodução das sementes e nos cultivos transgênicos. A criação massiva de aves, de suínos e bovinos e o uso de hormônios e estimulantes artificiais de crescimento atentam contra princípios elementares de respeito à vida e geram produtos cujo impacto negativo sobre a saúde estão sendo pesquisados. A elaboração industrial de bebidas e alimentos sucata, com excesso de açúcares e gorduras, e a superabundância de corantes e saborizantes artificiais que afetam principalmente a saúde das crianças. Os alimentos ultraprocessados que são prejudiciais e praticamente viciantes e geram problemas para as crianças. Diante desses problemas, têm surgido numerosas experiências voltadas a mudar os modos de produção e de consumo dos alimentos, tais como as hortas orgânicas, a agricultura biológica, a agroecologia, a permacultura, a conservação de sementes, a criação responsável. São divulgadas opções de alimentação saudável, como o naturismo e como o vegetarianismo, a alimentação macrobiótica e diversas formas de dietas saudáveis. Estão também as organizações de consumidores que exigem que os produtos alimentares cumpram normas básicas de salubridade, de rotulações transparentes, etc. Eu vou mais rápido porque o tempo está passando. No campo da saúde, na qual foi divulgado um enfoque mecânico, sabem vocês que atualmente a vida das pessoas tem se prolongado, as expectativas de vida. No entanto, a quantidade de dias ao ano em que as pessoas se declaram doentes tem aumentado imensamente. Nos nossos países da América Latina, uma estatística assinala que a cada 40 dias uma pessoa deve receber um atendimento médico como média. E isso vai aumentando. E as pessoas são dependentes. A questão da saúde implica na recuperação dos conhecimentos e das capacidades de nos cuidarmos, de viver de uma forma saudável, de combinar o desenvolvimento corporal com o desenvolvimento mental, com o desenvolvimento espiritual. É toda uma mudança de iniciativa, de uma nova civilização. Outro campo de iniciativa importante é o campo da energia, onde atualmente a produção em grande escala de energia gera problemas ambientais e da deterioração da ecologia e do meio ambiente de forma significativa. E existem possibilidades de desenvolvimento tecnológico inovador, de energias alternativas em escala humana e sustentável que permitam resolver esses problemas. O campo da ecologia e do meio ambiente, o cuidado da natureza nos nossos espaços próximos, não delegar ao Estado ou às empresas a tecnologia moderna para resolver os problemas, porque são esse Estado e essas grandes empresas e essas tecnologias aquelas que são causadoras da deterioração do meio ambiente. Naturalmente, a mudança da organização social e da convivência comunitária, criação de espaços locais de convivência, de bairros de comunidades. E o sexto, e vamos avançando rapidamente com esses campos de iniciativa, considero fundamental da educação, passar de uma educação escolarizada, padronizada e de caráter praticamente industrial,
voltada para a formação de pessoas que esta civilização solicita, para formas de educação libertadora que fomentem a criatividade, a liberdade, a autonomia e a solidariedade das pessoas. E nisso vocês sabem muito bem que há muitas experiências de formas de educação alternativas que estão sendo desenvolvidas. Junto com estes 6 campos de iniciativas importantes na criação da nova civilização, eu quero também destacar a importância daquilo que eu chamo 3 racionalidades ou dinâmicas transversais. 3 racionalidades e emocionalidades transversais, que são próprias de uma nova civilização. A economia da solidariedade e da cooperação, a coordenação horizontal das decisões e o conhecimento compreensivo e o pensamento complexo, no qual está se trabalhando intensamente nesse congresso. Eu vou me referir de forma muito breve a cada uma delas, provavelmente vocês já as conhecem. A economia solidária consiste na organização e execução de processos econômicos de acordo com uma racionalidade e uma emocionalidade racional, que propõe a realização plena das pessoas e o desenvolvimento social de cada um e do grupo comunitário como as grandes finalidades para as quais está voltada a produção, a distribuição, o consumo e a acumulação. Isto se cumpre em empresas e em unidades econômicas que são caracterizadas pela articulação dos seus integrantes e das relações deles com o exterior, com base em critérios de justiça, de cooperação, de reciprocidade e de solidariedade. A segunda dinâmica transversal, a segunda racionalidade desta nova civilização, ainda em construção, acredito eu que podemos destacar dinâmicas de coordenação horizontal das decisões. Porque este é um aspecto chave que deve resolver uma nova política. Todos os problemas e questões que devem ser tratadas na economia, na política e na cultura implicam em opções que adotem autonomamente, que sejam adotadas autonomamente as pessoas e os grupos, e que requer a coordenação harmônica. Na civilização moderna, capitalista e estadista, ao mesmo tempo, a coordenação das decisões é efetuada principalmente pelas empresas capitalistas e o sistema financeiro e os mercados, e pelo Estado. As pessoas são coordenadas a partir de cima, verticalmente, pelas empresas, pelos bancos, pelos intermediários comerciais, pelo Estado e pelas instâncias de administração pública. Eles obtêm como remuneração pelos seus serviços de coordenação um percentual crescente da riqueza que é produzida socialmente. São os lucros que conseguem os primeiros e os impostos que cobram os estados. Essa forma vertical é o que leva àquela divisão da sociedade em 2 níveis, os dirigentes e os dirigidos, ou seja, os coordenadores e os coordenados. Dentro das experiências criadas na sociedade civil, onde se manifesta uma grande diversidade e um grande pluralismo, não se estruturam poderes concentrados nem grandes organizações que se imponham sobre as pessoas. Nelas não há cristalização institucional da separação entre os dirigentes e dirigidos, que é típica das grandes organizações e estruturas da civilização capitalistas e estatista. Nos processos de criação e de desenvolvimento da nova política, as pessoas e os grupos desdobram suas iniciativas com autonomia, baseada na sua própria criatividade
Olivinho. E articulando-se em rede com outra. Isto propõe desafios que na nova política devem encontrar respostas novas também. E nelas, as redes de informática, as tecnologias da informação e da comunicação constituem ferramentas importantes e muito eficientes. Constatamos, por exemplo, que através da internet, especialmente mediante as redes sociais e os aplicativos colaborativos, estão se transformando aceleradamente em muitas atividades e estão criando relações horizontais entre os participantes. Exemplo disso, a televisão através da internet, a imprensa e o jornalismo também por internet, o jornalismo feito por pessoas e associações, o e-learning, que multiplica as formas de educação e o acesso ao conhecimento por parte das pessoas, a publicidade realizada através das redes e dos sites, o transporte através de aplicativos que conectam diretamente aos usuários com os proprietários, os serviços que conectam a demanda turística com a oferta doméstica de acomodações. Enfim, há muitas iniciativas de coordenação horizontal que estão sendo implementadas e que continuarão desenvolvendo e irão tornando obsoletos a coordenação dirigida desde cima, que separa os coordenadores dos coordenados. Estamos conhecendo e vivenciando as primeiras manifestações desse processo transformador. Eu penso que um passo-chave se dará, e nós estamos já muito próximos de uma civilização nova, consolidada, quando a coordenação horizontal comece a funcionar em nível da emissão e da circulação do dinheiro, cuja emissão é atualmente monopólio do Estado e cuja circulação é coordenada com os bancos comerciais. As experiências já comprovadas de dinheiro complementar e utilizado horizontalmente por consumidores e produtores consolidados, nos permite ver que no futuro poderá acontecer, superando a forte resistência que certamente colocarão os bancos e os estados. Eu penso que as resistências reacionárias à mudança, que opõem e que oporão os coordenadores verticais, serão vencidas por três razões básicas. A primeira é porque as novas gerações têm no seu DNA as tecnologias da coordenação horizontal. Olivinho. A segunda é porque o caráter mundial e a mudança em curso faz transcender as possibilidades de ser controlada por parte de instituições que têm capacidade de operar unicamente em nível nacional e territorial. E a terceira questão, porque quando uma função se torna desnecessária ou contraproducente, como seria o caso da coordenação vertical, mais cedo você mostrará sua capacidade parasitária e, por consequência, deixará de ser utilizada. A terceira é o conhecimento compreensivo e o pensamento complexo. Olivinho. Para transitar em direção a uma nova e superior civilização que implique na organicidade. Está muito ruim, está muito ruim. Eu só estou recebendo eco, não está chegando quase som.
que separa o conhecimento em disciplinas acadêmicas. É necessária uma nova ciência da economia, uma nova ciência da política para tentar com eficiência os grandes desafios e problemas da sociedade, que requerem conhecimentos rigorosos de alta complexidade. O pensamento compreensivo, o pensamento complexo implica em superar o pensamento ideológico, caracterizado pela simplicidade das ideias e das propostas de transformação social. O conhecimento compreensivo implica na superação das distâncias epistemológicas entre o objetivo e os objetivos, pressentir os valores na análise dos fatos sociais, a simplificação da realidade propondo teorias gerais de aspectos particulares, por exemplo, de conhecimentos unilaterais são as teorias econômicas neoliberais. O conhecimento compreensivo implica num esforço de assimilação de conceituações teóricas diversas e aparentemente contraditórias, e, em base disso, a elaboração de um ponto de vista superior. Eu terminarei com duas questões que eu considero muito importantes de serem visualizadas. A construção da autonomia, porque para transitar para outra forma de viver, temos que nos fazer autônomos quanto à forma de ser, de pensar e de viver atual. E o da ética e da espiritualidade. Quanto ao conceito de autonomia, eu considero que é importante evitar duas interpretações errôneas. O primeiro erro seria entender a autonomia como separação e isolamento, no sentido de que uma nova civilização seja criada e surja fora do mundo real, não interagindo com as realidades políticas, social e econômica do sistema. O segundo erro seria exagerar no antagonismo e na novidade da civilização nova, pensando que ela é construída em oposição ou em conflito com a civilização que recai e que, portanto, não poderia se aproveitar e se valer de muitos elementos desta civilização. O conceito de autonomia que eu proponho é uma reelaboração de uma ideia esboçada por Antônio Gramsci, que formulou em relação aos movimentos sociais. Dizia Gramsci que o movimento social transformador no seu processo de conquista da autonomia passa por 3 etapas. A primeira etapa, ele chama da fase de separação, que consiste em se afastar a respeito das formas de ser, das realidades predominantes. Se procura a diferença daquilo que se deseja superar. Por exemplo, diante do capitalismo, nessa primeira fase, o movimento se define como não capitalista. A segunda fase do processo de conquista de autonomia é aquela que se chama fase do antagonismo e de oposição ativa diante da realidade que se deseja mudar. Se faz luta e combate contra o que se quer deixar para trás. Por exemplo, o movimento se define como anticapitalista. A crítica é exacerbada e há o temor de ser reabsorvido por aquilo que é combatido, cuja superioridade não deixa de se reconhecer. Nessas duas primeiras etapas, o movimento não conseguiu ainda a autonomia, porque ainda está se definindo em função não do seu próprio projeto de identidade, mas em função daquilo que se deseja mudar. Se definir como não capitalista ou como anticapitalista ainda está subordinado ao conceito e à realidade do capitalismo. Não se tem um projeto próprio, mas nós nos definimos em função de algo exterior.
Portanto, permanece-se ainda mentalmente dependente daquilo. A autonomia é um passo posterior. Gramsci define como elevar-se a um vértice inacessível ao campo adversário. Essa é a fórmula, elevar-se a um vértice inacessível ao campo adversário. E de que consiste? Consiste em ter um projeto próprio, plural e inclusivo, porque foi alcançada uma compreensão superior, mais ampla, mais profunda, mais compreensiva e complexa da realidade, em toda a sua diversidade. E a partir desse ponto de vista superior, há condições de criticar, mas também de reconhecer aquela parte de valor contida pela realidade ou concepção que se deseja superar. Já não há o temor de ser absorvido pelo adversário, porque ele foi subordinado criticamente. Ele foi subordinado em vistas do próprio projeto. A própria identidade chegou a ser includente de toda aquela diversidade que mereça ser valorizada, transformada e aperfeiçoada. Essa é a verdadeira autonomia, não aquela que fica na separação nem no antagonismo. Então, não há nem isolamento, nem compatibilidade, mas a atividade criativa e construtiva, integradora e solidária. E para finalizar, apenas uma anotação muito breve sobre ética e espiritualidade. Todas as civilizações até agora conhecidas foram fundadas e animadas numa concepção ética e espiritual que dá sentido à sua vida e à sua história. Isso foi demonstrado amplamente. O maior historiador da civilização, que chegou a estudar 23 civilizações, e nas quais ele diz que cada uma delas se caracteriza por um princípio espiritual unificador e motivador que dá sentido à vida pessoal e coletiva. E é importante essa dimensão espiritual, porque levantar uma civilização pressupõe o desdobramento de imensas energias espirituais, morais e intelectuais, que abrem uma nova experiência para horizontes mais profundos. Agora, é muito evidente que nós estamos diante de uma profunda e extensa crise das crenças religiosas, morais e filosóficas que têm animado e orientado a humanidade. Sendo assim, nós estamos enfrentando a necessidade urgente de reelaborar as ideias éticas e as convicções espirituais que nos motivem e que nos orientem. Essa dimensão ética e espiritual parece ser uma condição necessária para que se mantenha nas nossas sociedades uma vida civilizada. Porque na ausência de convicções que sejam pessoal e socialmente assumidas e de alguma forma compartilhadas, na ausência de valores, de princípios, de crenças, terminam predominando sempre a lei do mais forte, ou, no melhor dos casos, que esse mercado é causador de gravíssimos conflitos sociais e de ainda mais perigosos danos ambientais. Se não há crenças e valores compartilhados, apoiados em culturas diversas, tende-se a reduzir as relações de força entre interesses e vontades particulares. A reelaboração das ideias com os valores e as energias espirituais é algo essencial para o trânsito para uma nova e melhor civilização. É necessário procurar a verdade perdida, o ser perdido, começando por recuperar a fé no ser humano e nas suas capacidades cognitivas, que são condição da esperança e da possibilidade real da fraternidade humana. Com isto eu finalizo a minha apresentação, resumida sobre questões muito complexas, e aqueles que desejarem aprofundar
as questões na perspectiva anterior, eu poderia recomendar alguns dos meus livros que podem encontrar em alguma dessas editoras, na editora acadêmica que está ali fora, e estou à sua disposição para manter contato e com quem desejar, através do nosso website, uvirtual.net. Muito obrigado.